Não que criminoso tenha pudor, mas eu não consigo achar uma outra palavra pra colocar, sabe? A partir do momento que um cara dá 61 socos na cara da namorada dentro de um elevador sendo filmado, o caso da Angela Diniz, que agora tá tendo uma série e tal, que o Doc Street chegou e... Não, a Angela Diniz não, é a Angela... É a Angela Diniz. Praia dos Ossos. É a Diniz, né? Que teve o podcast, ela mesmo. É Diniz, que eu confundo as Ângelas. E as Leilas. Também confundo as Leilas. Mas esse tipo de situação que tu fala me lembra quando eu vou pegar um ônibus ou um metrô. Eu tenho aqui um terminal de Jaboatão dos Guararapes, onde eu costumo pegar ônibus, que tem lá uma grade por onde você forma a fila por dentro da grade. E na hora que o ônibus chega, vira The Walking Dead. Essa semana teve um caso de uma moça, só para ilustrar o que eu tô querendo dizer. Teve o caso de uma querida, que ela foi ao shopping, disse que ela não era da cidade, Campo Grande. Ela não era da cidade, mas ela estava com um parente, parece internado. O chinelo dela arrebentou, isso é o que ela disse. E ela foi ao shopping para comprar um outro sapato. Mas ela chegou na loja faltando 10 minutos para a loja fechar. E está começando mais um Comentaristas de Portal, seu podcast sobre notícias, com comentaristas de opinião extremamente duvidosa, com exceção da opinião dos nossos convidados. Nós estamos gravando este programa no dia 8 de dezembro de 2025, o meu nome é Adrian Lemos e juntamente comigo está ela, a doutora advogada, senhora Sandra Amaia. Olá, meu povo, tudo bom? Estamos aqui novamente com notícias não tão boas, mas vamos em frente. Pra variar, vai chegando o final de ano e vai ficando cada dia mais difícil. E, juntamente conosco hoje, para completar esse time de comentaristas, o maior editor desta podosfera, senhor Tiago Omiro. Olá, muito obrigado pelo convite. É uma alegria estar de volta aqui, mas realmente o que a gente vai comentar hoje não tem nada de alegre. Essa primeira semana de dezembro foi complicada. É só o início do fim, né? Quer dizer, é o fim do início? Bom, não sei. E aí, meu povo, bora comentar? Bora! Chegando aqui na nossa sessão principal, meus queridos, vamos falar um pouco... Na verdade, eu vou pedir para a senhora Sandra Maia começar os trabalhos, porque eu sei que tem muita coisa para ser falada, né, senhora Sandra Maia? Tem, né? Tem e é triste. Eu acho que essa semana a gente tinha muita coisa para falar. Eu queria muito falar da decisão do Gilmar, aspectos históricos, até como a gente chegou aqui. Eu queria falar sobre muitas outras coisas, mas eu acho que não dá pra gente passar para assuntos assim, com tudo isso que está acontecendo em relação aos feminicídios dessa última semana, desses últimos 15 dias talvez, porque não foram, foi mais do que feminicídio, né? Foi brutal. Foram crimes violentíssimos e como é que eu vou falar assim? A sensação que eu tenho com tudo que aconteceu é que se perdeu o pudor. Não que criminoso tenha pudor, mas eu não consigo achar uma outra palavra pra colocar, sabe? A partir do momento que um cara dá 61 socos na cara da namorada dentro de um elevador sendo filmado, que um cara arrasta uma mulher pela rua, que um soldado esfaqueia até a fogo dentro de uma outra soldado dentro do próprio quartel. A partir do momento que a gente vê essas coisas, a gente fala, gente, isso não tem limite, isso não tem um fim, isso tá escalonando de uma forma bizarra, sabe? De uma forma assustadora mesmo, assim. E o que mais me incomoda é a normalização, que o Miro bem trouxe antes da gente começar, a questão do cara lá, do Calvo do Campari lá, essa normalização de uma masculinidade esquisita, torta, doente, sabe? Porque o machismo sempre existiu, mas
é uma coisa que realmente você perdeu o pudor de se falar, de como tratar a mulher, de como se falar sobre isso, sabe? Parece que ninguém mais tem mãe, irmã, namorada, filha, neta. Se perdeu. Uma coisa se perdeu e eu não tô entendendo muito bem o que, sabe? Uhum. Então acho que a gente precisa falar sobre isso. Sobre o caso da menina atropelada, né, que foi o grande caso, eu diria até do ano, e aí tá trazendo na leva todos os casos que estão acontecendo, estão virando notícia, até para evidenciar a quantidade de vezes que isso ocorre. Se eu não me engano, são 4 mulheres por dia que são assassinadas, né, em casos que são classificados como feminicídio. É tão bizarra a violência que você mal chega a acreditar que é real, né? Você tem muitos vídeos que as pessoas que estavam na rua gravaram, assim, e hoje eu vi um que me impressionou, que era um cara na rua que estava dirigindo seu carro no trânsito normal e viu do lado o carro passando, arrastando a mulher embaixo, e as pessoas numa parada de ônibus que viram acontecendo, todo mundo louco, gritando, o cara atrás, buzinando, sabe, gritando no cara, para o cara parar, e o cara dirigindo com a maior tranquilidade do mundo. Ele, em depoimento à polícia depois, ele falando com uma tranquilidade, assim, sabe, que fez mesmo, sabe, e que não tinha aceitado o término do relacionamento, e que se enfureceu na hora por ter visto ela com outro cara que talvez nem fosse um atual dela, né? É tão bizarro que não dá pra acreditar que aconteceu de verdade isso. Sim, e assim, parando pra pensar um pouco mais em tudo, eu chego a alguns questionamentos que, assim, eu não sei se aumentou a quantidade desses crimes ou se agora eles estão sendo mais visibilizados. Aumentou. Teve o aumento. Assim, a gente sempre soube de estatísticas de feminicídio, sempre foram muito altas, tanto é que se criou uma classificação para esse tipo de assassinato. O Brasil tem essas classificações, né? Latrocínio, né? E veio o feminicídio para classificar um tipo de assassinato. E o caso dessa menina foi tão chocante que todos os outros casos estão virando notícia e ganhando muita repercussão. Aí a gente fica com a impressão de que aumentou muito, né? De fato aumentou. Verdade, não, aumentou. Verdade. O mapa da violência mostra isso, né? Que realmente aumentou. Houve de fato, não é só a percepção. Não é só a divulgação. Não é só a divulgação. Os casos de feminicídio realmente aumentaram. É claro que existe eu penso, né? Não tem como verificar isso, pelo menos não agora, mas eu penso que sim, que há uma correlação da quantidade de feminicídio que está acontecendo agora com redes sociais, com essas questões dessa masculinidade estranha que eu quero comentar também. Sempre houve, mas tá ficando de uma brutalização, sabe? Parece que não basta matar, você tem que espetacularizar a morte, sabe? Sim. O que choca já não é mais, o cara chegou, o caso da Angela Diniz, que agora tá tendo uma série e tal, que o Doc Street chegou e... Não, Angela Diniz não, é a Angela... É a Angela Diniz. Praia dos Ossos. É a Diniz, né? Que teve o podcast, ela mesmo. É Diniz, que eu confundo as Ângelas. E as Leilas, também confundo as Leilas. O caso da Angela Diniz, o cara chegou, deu uns tiros no peito dela, é feminicídio, né? Teve toda a questão lá, é uma história muito absurda também. Não, é absurda também, o julgamento foi absurdo e tudo mais, mas não quero ser mal interpretada no que eu vou falar, mas foi limpo, sabe? Você chega a dar um tiro na pessoa, foi limpo, digamos assim. Uhum. Agora, arrastar uma pessoa com um carro, entrar numa casa, botar fogo com a mulher e os filhos dentro, esfaquear
a superior hierárquica e até a fogo no corpo dela. Não, o que eu quero dizer é que já não é mais o matar, é um ódio visceral, sabe? Uhum. E assim, é isso que me espanta. Os casos de feminicídio sempre tiveram. E também outra correlação que eu faço é da modernidade das coisas, porque antigamente, o pior que fosse o relacionamento, as mulheres aguentavam, né? Porque elas não tinham garantia da guarda de filhos, elas não trabalhavam fora, elas não tinham direito a uma pensão para cuidar de filhos, havia chantagem. Hoje em dia mas também era antigamente aceito pela sociedade que um homem matasse a sua esposa, né, se ela fosse embora ou com outro cara ou alguma coisa nesse sentido. Se ela estivesse traindo, né? Como se fosse literalmente uma propriedade, né? Então, as mulheres ficavam, né? Eu acho que havia menos, porque as mulheres ficavam. Hoje em dia as mulheres não ficam. Elas trabalham, elas estudam, elas cuidam dos próprios filhos, tem leis que garantem pensão e tudo mais. Não que isso resolva o problema, não resolve, porque a maioria dos pais simplesmente ignora que tem filho, não paga pensão, não ajuda em nada e pronto, acabou. É um problema social também. Mas já não é mais isso. Já não é mais só isso. Uhum. O que me choca é a brutalidade. Isso me choca profundamente. Mas você sabe que eu vou aproveitar para linkar um outro tema que eu tava pensando um pouco esses dias assim. Eu tenho percebido que a gente tem convivido com raiva, ódio e ansiedade por muito mais tempo. Eu acho que isso é completamente data meu cu, tá? Instituto tirei do cu. Não. Isso daí já tem estudos que coisas negativas geram mais engajamento na internet. Mas não então, só isso, Miro. Pensa até assim, às vezes a pessoa escreve errado propositadamente, porque só o fato de ter escrito errado vai gerar mais engajamento de ódio das pessoas pra xingar aquela pessoa por ter escrito errado. Sim, mas eu não digo nem só virtualmente. Eu vou colocar um caso e aí eu queria muito ouvir a opinião de como é pra vocês no lugar de vocês, porque a gente tá cada um em um ponto. Eu tô numa cidade metropolitana, que é Campinas, apesar de ser interior. A Sandra Sim. tá numa cidade do interior de São Paulo, que é um ovo, que é bem minúscula, e você tá na outra ponta do país, entendeu? Então, assim, eu acho que dá pra gente tirar algumas ideias diferentes. O que eu quero dizer? Eu tenho percebido que o trânsito tem se tornado o maior experimento neoliberal da face da Terra. Onde quem tem grana se acha os donos da rua, onde tem os carros melhores se acham que podem tudo, ou quem tem carro maior acha que pode tudo. E tá se tornando um momento de distribuição de ódio. E eu até comentei isso com a minha esposa esses dias. Ela perguntou assim pra mim, por que você tá indo tão rápido? E aí eu refleti sobre isso. Por que eu tô indo rápido numa via, sendo que eu não preciso chegar rápido no lugar? E refletindo, e aí eu vou abrir pra vocês falarem, é o seguinte, eu percebi que eu quero ficar o menor tempo possível no trânsito. Porque é tanta coisa errada que acontece, é gente que não dá seta, é gente que cruza na sua frente e simplesmente porque, tipo, não tá nem aí, ou tá na faixa da direita e vai entrar pra esquerda e cruza na frente de todo mundo, ou o contrário, tá na faixa da esquerda e vai entrar pra direita, vai fazer uma curva pra direita. Isso me dá tanta raiva, porque, tipo assim, se as leis de trânsito fossem seguidas no mínimo do mínimo, a gente teria uma convivência extremamente pacífica, sabe? O trânsito funcionaria muito bem, mas eu percebi que, assim, eu fico tão ansioso pra querer sair do trânsito rápido, pra sair dessa coisa de ver um monte de coisa errada, de ver um monte de gente fazendo cagada, que eu fico ansioso pra sair do trânsito, sabe? E ver que, assim, hoje em dia, a quantidade de briga e discussão no trânsito, e vai tomar no cu, e mão pra cima, mão pra fora, pelo menos aqui na cidade de Campinas, assim, tá enorme. Eu não sei como que é pra vocês, e aí eu queria ouvir de vocês. E aí depois eu linko tudo, entendeu? Eu não saberia muito opinar em questão de trânsito como motorista, né? Eu não tenho carro. Mas esse tipo de situação que tu fala me lembra quando eu vou pegar um ônibus ou um metrô. Tem aqui um terminal de Jaboatão dos Guararapes, onde eu costumo pegar ônibus, que tem lá uma grade por onde você forma a fila por dentro da grade. E na hora que o ônibus chega, vira The Walking Dead. Sabe? Que é uma correria,
um empurrando o outro, às vezes você entra no ônibus até sem querer, porque as pessoas vão empurrando. E pior ainda é na integração com o metrô, que quando você tá no metrô e vai sair, junta uma multidão de pessoas na frente da porta, e que você tem que sair ao estilo futebol americano, sair empurrando, dando umbrado de todo mundo, porque senão você nem consegue sair, porque a multidão lhe empurra de volta para dentro do metrô. Eu acho o seguinte, eu acho que essa ansiedade e essa raiva que a gente anda sentindo tá intimamente ligada a redes sociais. Eu também acho. Eu acho que está intimamente ligada, não só a situação também política e tudo mais que a gente está vivendo, mas principalmente em relação às redes sociais. Por que eu estou falando isso? Porque antigamente você tinha um problema, e aquele problema era muito restrito àquela pequena situação ali, acabou a situação e não se criava um problema maior por causa daquele problema pequeno. Essa semana teve um caso de uma moça, só para ilustrar o que eu tô querendo dizer. Teve o caso de uma querida, que ela foi ao shopping, disse que ela não era da cidade, Campo Grande. Ela não era da cidade, mas ela estava com um parente, parece, internado. O chinelo dela arrebentou, isso é o que ela disse. E ela foi ao shopping para comprar um outro sapato. Mas ela chegou na loja, faltando 10 minutos para a loja fechar. Eu vi esse caso. Você viu esse caso? Então, ela chegou 10 minutos para a loja fechar, e aí tem as versões dela e da vendedora. Ela disse que chegou, o som estava muito alto, a vendedora disse que o som estava muito alto porque estava no final do expediente, é a hora que eles estão arrumando tudo, então colocam o som alto porque não tem mais cliente e tal. Ela pediu para baixar, disse que abaixaram. Aí ela falou que foi mal atendida, a moça falou que não foi mal atendida, que o sapato que ela queria não tinha, na cor que ela queria, mas trouxe outros e tal, não sei o quê. E aí foi aquele furdunço, a vendedora foi demitida. Puta que pariu. Porque ela postou nas redes sociais, gerou engajamento, tanto pró quanto contra, porque, sim, de fato, lembra, no último programa que a gente gravou, você lembra que eu comentei que as pessoas perderam o senso de espaço? Sim. O senso de intrusão do seu espaço, que eu não gosto, por exemplo, que comece a colocar as coisas enquanto eu não paguei a minha compra. Não é para colocar coisa na esteira. Eu estou ocupando este serviço. Não me irrite, sabe? Aí, é esse o caso. Você precisa, na minha opinião, você precisa ter um pouco de bom senso. As pessoas que trabalham em shopping trabalham das 10 da manhã, 9 da manhã até as 10 da noite. Estão exaustas, trabalham em pé. Sim. Então sim. É claro que se são 10 para as 10, você pode entrar numa loja, mas você precisa ter consciência que para você escolher um sapato vai demorar. Exatamente. Aí as pessoas falam assim, mas está aberto, pode entrar. Tá, e quando 10 horas que o vendedor tem direito de ir embora, então ele pode jogar você porque você não escolheu ainda, não pagou? Então amanhã você volta amanhã para pegar. Sim. Não pode. Então, eu acho que as pessoas perderam um pouco, e isso também no trânsito, perderam um pouco de senso de espaço, de respeito, eu sempre falo isso, a gente é criado aqui em casa, pelo menos que o meu direito termina onde começa o do outro, mas isso se perdeu, é o meu direito e o seu foda-se. Sim. Sabe? E isso em relação a tudo, a compra na minha esteira, a falta de senso de que a pessoa... Falta 10 minutos para a pessoa poder ir embora e ainda tem que arrumar toda a loja, guardar todos aqueles sapatos para chegar no dia seguinte tá tudo arrumado. É uma falta de respeito, de cruzar a sua frente no trânsito, de não dar uma seta, de estacionar em lugar de idoso, de deficiente, em vaga. Então, assim, tudo isso vai estressando. E aí um problema pequeno que podia ter ficado ali só... que ela não gostou do atendimento, ou que a vendedora achou ela muito atrevida por como ela agiu dentro da loja, falando que não estava com pressa, causou um problema. Aí você vai, joga na rede, faz uma reclamação, e aí gerou a demissão da vendedora, igual aquela história do padre Fábio de Mello também, que exatamente queria nisso. comprar um doce, sei lá, nem lembro mais o que aconteceu, e o cara foi demitido por causa bendito de um doce. Então, assim, tudo você tem que botar na rede, tudo. Gente, literalmente as pessoas estão colocando o cu na rede, sabe? Sim.
É o que come, é onde vai, é o que compra, é o que faz, é a academia, é a cerveja, é a briga com a vendedora, é o doce de leite que eu não consegui comprar. Sabe, vá pra puta que pariu, tudo tem que pôr na rede. É a pessoa que morreu, que não é da sua família, mas que é um conhecido, entendeu? Mas você tem que colocar lá pra marcar gente, olha, uma coisa que eu acho o cúmulo do cúmulo, a pessoa vai pro hospital e posta foto. Sim. Não, gente, não precisa. Teve o caso do primo rico e da esposa dele que postaram a foto do feto abortado. Ah, Deus do céu, eu lembrei disso agora. Por que você me lembrou disso agora? Ele tava vendendo curso. Usou a imagem do filho abortado pra vender curso. O Miro, ele tava usando do filho que tava agora na UTI pra vender curso agora. Isso aí. Sabe? Cara, esse maluco. Ai, Deus, dai-me paciência, porque se der força eu faço cagada. mas assim, é de uma baixeza, sabe? É de uma filha da putagem. Acho que essa é a única palavra que dá pra usar, sabe? É literalmente você tirar dinheiro das pessoas capitalizando o seu próprio sofrimento, sabe? Mas é você capitalizar de um jeito escroto. Mas aí que sofrimento? Que sofrimento? Ah, Sandra, achar que não teve sofrimento? O seu próprio sofrimento... não sei, Sandra, porque assim, cada um sofre de um jeito, entendeu? Não, ninguém sofre vendendo a imagem do próprio feto, pelo amor de Deus, não fala isso. Isso não é normal, isso não é jeito de sofrer. Não tô dizendo que é normal, mas dizer também que não teve sofrimento... Pelo amor de Deus. Pode ser que tenha tido sofrimento ali nos primeiros 30 minutos, depois passou? Pode, mas assim, dizer que não, eu acho também que é demais, sabe? Eu me atrevo a dizer que não, porque, gente, não... Eu acho escrotíssimo, Acho um absurdo tem palavra pra caramba, sabe? Até hoje. Eu também não duvido nada que um cara como ele não tenha absolutamente sentimento nenhum em relação a isso. Eu não acho que tem, não. Pode ser, mas eu não sei, gente. Eu tendo ainda a tentar ver... Apesar de não ter esperança na humanidade, eu tento ver esperança na humanidade, sabe? Eu não vejo nenhuma, tá fadado ao fracasso, filho. Filho, eu perdi a esperança da humanidade quando eu descobri, muitos anos atrás, que tinha um programa de TV que chamava Largados e Pelados. Aí ali eu desisti. Eu falei, não tem mais, gente. Não tem mais. Sandra, Largados e Pelados não é nem a pior das coisas. Eu vou te indicar um reality show, assim, ó. Não me indica. Chuchuzinho, maravilhoso, assim, ó. É o puro suco da utilização do ódio. Se chama Ilhados com a Sogra. Ai. Nossa. Ai, gente, você sabe que eu sempre tive sorte com sogra. Eu nunca tive sorte com os filhos delas. Eu estaria muito bem nesse programa. Eu estaria muito bem, porque minha sogra é um anjo na minha vida. Não, as minhas sogras também sempre foram maravilhosas. A minha também é um anjo na minha, sabe? Mas, assim, é você ver como existe uma espetacularização do ódio entre as pessoas, sabe, entre coisas que estão mal resolvidas. E aí eu tava até comentando isso com a Ana hoje. Eu adoro reality show, tá? Desculpa, eu assisto mesmo. Eu gosto. Eu não gosto de nenhum tipo. Eu tô assistindo Ilhados com a Sogra, eu vou assistir, eu vou dar risada, eu vou julgar, vou votar, e é fácil. Você isso não vai acontecer. sente vergonha alheia? Eu fico tão constrangida, eu não consigo assistir, eu fico muito constrangida. Eu também não. Sabe o que eu acho? Eu acho que as pessoas, elas... Eu até tava comentando isso hoje. É a espetacularização da própria falha das pessoas, aonde elas preferem se expor do que resolver os seus próprios problemas em uma terapia da vida, por exemplo, entendeu? Elas preferem pegar esses problemas e expor pro Brasil inteiro, porque vai ganhar engajamento, é óbvio. A rede social dessas pessoas agora vai explodir e elas vão ganhar dinheiro com isso, elas vão monetizar com isso. Por a gente viver em uma sociedade cujo capital é o mote, gente, foda-se a minha vida. É isso que essas pessoas que vão pra reality show pensam, entendeu? Eu acharia muito mais engraçado se fosse tudo combinado. Mas eu sei que não é.
sabe? Eu sei que aquelas pessoas realmente sentem aquilo e elas estão achando que elas estão certas. Cada uma delas, sabe? Todas elas, nenhuma delas acha que tem um pingo de erro. Todas elas acham que estão certas nas suas próprias concepções. E assim, como entretenimento, é engraçado. Mas falar assim, a pessoa se colocou ali, sabe? Aquelas pessoas se colocaram nessa situação. Tem duas questões aí. Eu tenho uma amiga de faculdade que é juíza da vara da infância. Uma vez a gente estava conversando, acho que ela passou por vara de família também já, e a gente estava conversando que eu acho que 70% dos problemas que a gente vai para o judiciário para resolver seria resolvido em terapia. Eu também acho. Guarda de filho, pensão, visita, sabe, essas brigas familiares, herança, inventário, essas coisas seriam resolvidas em terapia. Concordo. Sabe? Que é uma questão muito falha, inclusive, porque eu acho que o judiciário devia ser muito mais interligado com questões de saúde pública, porque no crime também a gente tem muitas questões assim, que a nossa polícia, violenta como trata doença mental como crime, sabe? A pessoa dá um surto, quebra tudo, vai lá, prende, ninguém quer saber de nada, enfim. Uhum. Mas esse não é nem... essa é uma questão, mas a outra questão que eu queria dizer é o seguinte: o ódio dá lucro. E muito. E muito. O ódio dá lucro. As pessoas estão monetizando ódio. Quer ver outra coisa que dá lucro? Em reality shows. E, voltando lá na questão do feminicídio, que o Miro trouxe muito bem. A questão do Calvo do Campari. Sim. Ele ganha dinheiro monetizando o ódio. As Sim. mulheres. É direcionado. Mas é monetizando o ódio. E isso está não crescendo. Esses tempos atrás eu descobri que homens... Porque ultimamente o homem tá fazendo um esforço absurdo pra gostar de mulher. Mas é assim, olha... Impressionante mesmo. Nossa, o bichinho chega a suar, gente. Chega a suar pra gostar de mulher. De tanto esforço que ele faz. É muito difícil pra eles. E os caras estavam falando que mulher que tem borboleta tatuada não é pra se namorar. Nossa porque senhora. Não é. Aí eu pensei comigo, gente, tem uma mariposa gigantesca na coxa. Eu vou começar a usar roupa curta pra mostrar mesmo que é repelente de homem idiota, sabe? Você usa como repelente. Ele já olha pra falar, aquela lá já não chega nem perto de mim, sabe? Eu não corro nem o risco de saber nem o nome desse traste. Não, nesse quesito eu acho engraçado que, por exemplo, assim... Tem muito homem que tá fazendo isso e mete a boca em homossexual, essas coisas. Mas às vezes, eu não quero jogar isso como uma homofobia disfarçada, porque, não é... Às vezes a pessoa tá lutando contra o próprio, sabe? Não. Lutando contra o próprio desejo. Não. Não o quê? Não, são coisas... Não é isso. Tem muita gente que pensa isso. Fala, homem que misoginia é diferente, não tem nada a ver com orientação sexual. Não, simplesmente não tem. A misoginia vem do cara gostar de mulher e o cara não ter mulher. Ou porque ele é um insuportável, ou porque ele é um estúpido, ou porque ele é ruim de cama, ou porque ele é um idiota completo. E assim, então, porque eu sou gordo, foda-se, sabe, não tem nada a ver com a sua... Geralmente o argumento sempre vem acompanhado, ela preferiu ficar com o Zé Droguinha do que ficar comigo. Com o Zé Droguinha. Não, filho, ela preferiu o outro cara porque você é chato, porque você não sabe conversar, porque você não sabe tratar mulher, porque você não sabe usar o seu aparelho, entendeu? É por isso que ela preferiu o outro, larga a mão de ser idiota, a culpa é sua, não é dela. Sabe? Isso é verdade. Então, assim, não tem a ver, jamais diga isso, que o cara tem um desejo latente pra ela. Ele não tem. Ele gosta de mulher. O problema é que ele não gosta da mulher como ele deveria gostar. Ele gosta de dominar, de subjugar, de maltratar,
de manipular. É isso que ele gosta. E aí, sentido. hoje em dia, é o que eu tava falando, hoje em dia a mulher não tolera mais isso, e aí ela não presta. Faz entendeu? sentido. Ela não. Então, assim, não tem nada a ver com orientação sexual. Justo. Entendeu? E inclusive. Peço escusas, então. A grande maioria deles é homofóbica exatamente porque na cabeça deles, como é que um homem deixa o seu lugar no pódio da vida, o seu lugar de privilégio de homem, para ser afeminado, para gostar de outros homens, você entendeu? Faz sentido. Por isso que eles são também extremamente homofóbicos, transfóbicos. Então, assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Misoginia é o desprezo pela mulher e é do cara. E é isso que o Calvo do Campari, por exemplo, vem pregando. O movimento Red Pill vem pregando. Sim. Esse negócio. Como é que é o nome dos caras que sobem no monte lá? Aquela machaiada doida lá? Legendários. Gente, o que é aquilo? Não, cara, meu filho, você tá inseguro, você tá com problema, faça terapia, paga um psicólogo. O cara que vai pro monte pra se descobrir homem, pelo amor de Deus. Ali eu vejo um cara ali que ele deve ter sido muito esperto, que ele viu como cresceu esse movimento Red Pill, e ele pegou, eu vou tirar dinheiro desses caras, vou juntar aqui 400 homens, mandar todos eles pra montanha e tirar uma fortuna de cada um. Você sabe que eu tenho um receio um pouco maior nesse ponto. Eu até comentei uma vez no grupo do podcast, no grupo interno, de que eu fiquei um pouco assustado porque saiu um episódio de algum podcast que o cara se infiltrou no meio e passou e fez todo o processo para conseguir fazer uma matéria. Eu acho que deve ter sido pro UOL Prime, alguma coisa assim. E o que eu fiquei assustado é que é a mesma lógica militar. Por quê? Cara, aquele episódio foi me dando uns gatilhos, assim, muito pesado. Porque foram as mesmas coisas que eu passei quando eu tinha 18 anos no quartel. O que o quartel ele faz com você? O jovem de 18 anos, ele não tem muito senso. E eu vou falar por mim, eu não tinha muito senso. Mas ele te quebra de um jeito, ele faz você ter uma sensação de tropa, uma sensação de conjunto, de que aquelas pessoas são a sua nova família e que vocês só podem contar com elas, porque é isso que é numa guerra, certo? Numa guerra você é um soldado e você só pode contar com quem tá do seu lado na trincheira. Mas é o mesmo pensamento dos legendotários. É essa sensação de tropa, essa sensação de conjunto. E aí o que me deu um gatilho grande nesse momento, e um medo, é isso se tornar uma milícia num futuro não muito distante. Porque assim, se você parar pra pensar, a galera que diz que existe cristofobia, os otários que dizem que existe cristofobia, eles realmente se acham perseguidos. Eles realmente acham que eles estão numa cruzada santa para manter o status de Cristo, sendo que Cristo prega completamente o contrário do que eles estão pregando, sabe? E isso, eu como ateu, eu consigo perceber de maneira clara e transparente, sabe? E assim, e aí quando eu reparei nesse momento, eu fiquei com esse receio de esse movimento ser só o início de um movimento miliciano para o futuro, porque tem em todos os lugares. A partir do momento que você dá uma sensação de tropa, literalmente falando, essas pessoas podem, não significam que vão, mas elas podem ir a algo mais por conta de um líder, entendeu? Porque, querendo ou não, tá se formando líderes nesses grupos. Os primeiros que estão chegando estão se formando líderes. E aí eu fiquei com um pouco desse receio, eu até abro pra ouvir vocês, o que vocês acham dessa minha teoria maluca? Eu nunca pensei nesse tipo de questão em relação a virarem uma milícia. Pra mim, eu sempre tive mais a visão de que a gente tá tendo uma visibilidade maior dessa galera Red Pill, que já existia em fóruns, na internet,
E que o Mesa Cast da vida deu uma visibilidade gigantesca Verdade. e que trouxe aí pra cena o Calvo do Campari. E o Legendários é um produto disso. E eu imagino como isso realmente um produto que alguém mais esperto decidiu ganhar dinheiro com isso. Viu uma janela para ganhar dinheiro e viu que podia. Uma pessoa até psicopata mesmo, sabe? Viu essa oportunidade de ganhar dinheiro com essa galera. É a história, né? Todo dia sai um esperto e um otário de casa. Isso. O problema é que a maioria das pessoas acham que só a mãe delas fez filho esperto, né? Então, quem tá liderando, quem lidera, fica lá na frente, em cima do palco, digamos assim, doutrinando os legendários, pra mim nada difere de um pastor no púlpito de uma igreja evangélica que tá doutrinando aquelas pessoas pra tirar o máximo de dinheiro delas. Sim. A minha, eu não sei se eu não tenho, acho que muita preocupação em relação a que essas pessoas virem uma milícia. A minha não é uma preocupação também, é uma estranheza. Mas eu sei por quê, mas ainda assim eu acho estranho, que você... a pessoa acha, a pessoa que paga por esse serviço, ela acha que existe uma forma, uma exata, matemática de ser homem. Entendeu? Sim. Eu, por exemplo, eu sou uma mulher cis, heterossexual. Mas eu não me encaixo, eu não uso florzinhas, sabe? Por acaso hoje eu estou de rosa, mas você entendeu? Eu não uso florzinhas, eu não sou delicada. Eu não sou doce, sutil, essa feminilidade que às vezes ronda a cabeça de homens, que eu acho esquisito também, porque está muito mais ligado a adolescentes, a ingenuidade, a criança. Eu acho uma linha tênue e esquisita também, meio cinza, uma coisa meio estranha, sabe? Esse negócio de você não entender uma mulher adulta como uma mulher adulta. Tem muita mulher adulta famosa por aí que fala como criança. Eu acho estranhíssimo, eu não sei, eu tem sei umas lá. que falam e tem outras que agem Como crianças, como adolescentes, como elas não agem como mulher adulta, como se porta como uma mulher adulta, com voz de mulher adulta. É estranho. Então, assim, eu não sou aquela mulher que ronda pensamentos de homens em questão de feminilidade, de docilidade, de sutilezas, sabe? Eu não seria o padrão de uma dona de casa dos anos 50. Não cabe em mim, né? Inclusive não sei cozinhar, não me orgulho disso, mas é um fato. Mas da mesma forma, eles têm na cabeça uma espécie de masculinidade, que eles devem performar uma masculinidade que, além de tóxica, é perigosa e nos afeta, a nós, mulheres, e a sociedade como um todo. Porque afeta os filhos, afeta os funcionários dessas pessoas, afeta as esposas, as filhas, os vizinhos. É aquela masculinidade violenta, grosseira, sabe? E aí quando um cara é educado, trata uma mulher bem, né? Aí ele chama de beta, de beta, sabe? Então assim, não, querido, ele é um homem bem educado, sabe? Que ele sabe conviver em sociedade. Na verdade é umas comparações com a natureza, assim, mas que não, sabe, não faz jus, nem burra, nem inclusive, sentido. né? Porque isso é o que nos diferencia, sim, né? Sim. De animais selvagens, digamos assim. Né? Porque a gente também é bicho, mas é isso que nos diferencia. Deveria ser isso. Sim. Né? Mas não, eles querem realmente serem cachorros, sabe? Eles querem agir como cachorros. Como matilha. Inclusive essa nomenclatura, né? De alfa e beta. Não, e aí você quer mesmo, meu filho, que uma mulher ache que é legal dar pra você? Você agindo como um cachorro? Sabe, pelo amor de Deus, você também sabe?
O mais louco disso é que isso tem muito de doutrinação religiosa, porque eles usam no Legendários da Vida muito questão religiosa e trazem as partes da Bíblia que falam sobre a mulher ter que ser submissa, o homem é o cabeça da casa. E por incrível que pareça, né? É só o que eles querem. E por incrível que pareça, eles atraem mulheres que também acreditam nisso, né? Que a mulher deve ser submissa. Aqui, minha esposa tem uma prima que ela é tão fundamentalista religiosa que ela acredita que o casamento ele deve ser mantido independente da situação. Então ela parou de falar com minha esposa porque minha esposa falou que a irmã dela, dessa prima, se divorciou e ela comentou, já estava na hora, porque eu não sei exatamente o motivo, mas para ela ter falado isso, o cara devia ser um péssimo marido. E a prima da minha esposa parou de falar com ela porque ela falou, já estava na hora de terminar o casamento. Não, tinha que manter o casamento independente de como estivesse. Cara, Não, mas é por isso que a gente fala que o machismo, ele é estrutural, porque mulheres também foram criadas para serem machistas. Uma vez eu tava conversando com um amigo meu e ele tava falando e eu falei pra ele, isso foi machista. Ele falou, não, mas eu não sou machista. Eu falei, não, você não quer ser. É diferente de você não ser. Você foi criado pra ser. Você foi educado pra ser. E você tem um casal de filhos, eu tenho certeza que você educa os seus filhos para serem. Você educa o seu filho diferente do que você educa a sua filha. Eu tenho certeza disso. E aí ele pensou, ele falou, não, realmente. Eu falei, exatamente. É aquilo, né? Você pode até ser um pouco menos do que o seu pai, mas você ainda é. Porque é estrutural, é a sociedade ali. E enquanto a pessoa não se reconhecer nesse papel, que todo branco é racista, que todo homem é machista, que todo hétero é homofóbico. Enquanto você não reconhecer os seus problemas, que a sua educação dentro de uma cultura, de uma sociedade que te impôs todos esses preconceitos, enquanto você não se reconhecer como parte do problema, você não vai conseguir ser parte da solução. É simples assim. Que te impôs e que te premiou por isso, por essas imposições. Exatamente. No caso do Calvo do Campari, quando surgiu a notícia de que ele agrediu a namorada, o fato dele agredir uma mulher não é surpresa nenhuma por todo o discurso que ele já vem. É zero surpresa. Me surpreendeu o fato de que teve uma mulher que se dispôs a namorar com ele, depois de tudo que ele vem falando. Sim. Miro, a mim me surpreendeu o fato de demorar tanto. Também, mesmo. Também. De demorar tanto. Eu não sei se ela foi a que teve coragem de denunciar, ou se realmente... E teve o caso que foi flagrante, que durante a agressão, uma viatura policial passou no local e viu. Ele foi preso por conta do flagrante. Mas já tá solto também, né? Porque esse é o caso. O povo fica assim na internet. Porque tem que ter pena de morte. Porque tem que ter pena perpétua. Vocês tiram dessa cabeça isso, porque é inconstitucional, é cláusula pétrea. Pelo amor de Deus, para de ser burro e acreditar nessas coisas. Isso não vai acontecer. Mas aí fala assim, tem que aumentar a pena. Gente, o ano passado, o feminicídio deixou de ser agravante e passou a ser crime autônomo. Aí, Sandra, como é que eu sei quando é feminicídio? É só pensar o seguinte, dentro da mesmíssima situação, exatamente igual. Se fosse um homem, ele teria morrido? Que eu acabei de explicar isso, inclusive, antes da gente entrar para gravar, para um cara... que a defesa lá da moça do quartel, eu não sei se ela era sargento, capitão, eu não sei o que ela era. A defesa da família dela, né, no caso dela, da vítima, estava falando que ela nunca teve um relacionamento com ele, porque ele falou que ela estava querendo que ele largasse a esposa. É conversa, né? Sim. Aí que ela nunca teve um relacionamento, e que o relacionamento foi porque ela era superior e hierárquica dele e ele não queria receber ordens de mulher. Nossa. Então, é feminicídio, porque caso o superior hierárquico fosse um homem, ele teria obedecido quietinho. Exatamente. Então, é assim que você sabe quando é um feminicídio e quando não é. Entendeu? Se a mulher foi morta por ser mulher, ou ela foi morta por outras razões. Por uma dívida, porque estava assaltando um banco e a polícia deu um tiro nela, enfim, esse tipo de coisa. E aí, não configura feminicídio, claro. Mas esse é o caso. E me perdi no que eu tava falando, porque eu comecei a falar disso.
Você estava falando sobre o feminicídio, a questão do que difere um do outro. Não, mas antes de falar isso do feminicídio, eu tava falando do Foi Calvo sobre Campari. a namorada do Calvo que demorou tanto. Então, mas ele já... o que eu ia falar é o seguinte, ele já saiu porque é o seguinte, as pessoas ficam pedindo penas mais graves. Ah, sim. A pena para o feminicídio hoje é de 20 e 40 anos. De 20 ou de 30, 40 anos, não sei. Agora já até esqueci. Mas assim, é uma pena absurdamente alta. E se não me engano, precisa cumprir mais de 50% da pena. Mas sabe uma coisa que eu me questiono? É o seguinte. Quantos desses feminicídios não são passionais? Todos eles são. A maioria deles são. Então não importa a pena, porque o crime vai acontecer independente. É a questão de... Não, mas isso. Mas fora isso, aonde eu quero chegar é o seguinte: não importa a quantidade de pena. Exato. Se ela ficar no papel. Sim. Não importa. Porque a pessoa não tem medo. Se fosse assim, em lugar que tem pena, prisão perpétua ou pena de morte, não haveria. A pessoa não tem medo de ficar 40 anos na cadeia. Mas você lembra quando lá no passado a gente conversando tudo, quando a gente falou de momento, que até você perguntou se o Thiago nunca tinha tido coisa e você falou que você já teve, eu falei que eu já tive, o pessoal falando que já teve esses momentos de perder a cabeça. Quando esses momentos acontecem, foda-se a lei. Se for pra acontecer de um momento de perder a cabeça... Aí você não tá falando passional, você tá falando sobre violenta emoção, são coisas diferentes. Tá. Violenta emoção, sim, é essa explosão de momento que acontece, sim. Essa violenta emoção é inclusive atenuante. Então, crime passional é aquele crime, por exemplo, um crime de vingança passional. Porque a motivação dele é pessoal. É pessoal, é sentimento. Então são coisas diferentes. Ele pode ter planejado também, né? Ele pode ter planejado. Sim, são coisas diferentes. Crime passional, ele pode ser passional, mas ele pode ser planejado e demorar tempo para ser feito. Crime sob violenta emoção é outra coisa, que aí sim é essa explosão. Então, eu acho que o meu questionamento então deveria ser esse. Quantos desses crimes acontecem nesse tipo de situação? Que eu acredito que seja muito sob difícil. Sob violenta emoção? Que eu acredito que seja muito difícil mensurar também. Porque... Não, mas eu acho que é a minoria. Tá. Que é sob violenta. Porque veja você, a mulher vai e denuncia o cara é retirado de casa. Mesmo que ele volte na parte da tarde pra matá-la, ele já não tá sob violenta emoção. Entendi. Ele já parou, ele já pensou e ele decidiu fazer. Mas não tá sob violenta emoção. Eu não tô querendo então eu justificar. Acho que são poucos. Assim, eu não tô querendo justificar, eu tô querendo entender. Tipo, trazer mais discussão mesmo. Assim. É porque pode até parecer, por exemplo, no caso do cara que arrastou a menina com o carro, ele falou em depoimento que na hora que viu ela conversando com outro homem, se enfureceu e partiu pra cima do carro dela. Mas ele já estava seguindo ela, sabe, na rua de carro. Eu também não caracterizaria uma violenta emoção. Ele já estava querendo fazer alguma coisa contra ela. Sim. Eu acho que a violenta emoção, de fato, é a minoria. Eu acho que passional é a maioria. Né? Porque, inclusive, esse do soldado que matou a superior dele lá no quartel é passional. Ele tem raiva porque ela é maior do que ele lá, supondo que seja essa de fato a motivação. Ele tem raiva, ele tem ressentimento, ele tem inveja, ele se sente inferiorizado por uma mulher ser maior do que ele na hierarquia. Isso também é passional, também é um crime passional. Mas não é, a não ser que eles tenham tido ali uma discussão, alguma coisa aconteceu ali que está muito mal explicada ainda, a gente não sabe os detalhes do que aconteceu, está sob investigação. Quando o assunto é quartel, é um tanto complexo, porque existe uma relação de abuso de superior para com inferior, e aí aqui eu não tô justificando o cara, tá? Eu só tô exemplificando que foi algo que aconteceu comigo, inclusive. Eu fui muito abusado psicologicamente dentro do quartel, a ponto de eu pensar em suicídio.
a ponto de eu colocar um fuzil na boca e pensar em atirar, entendeu? Então, assim, quando se fala em forças, não seria força policial, mas quando se fala de exército, aeronáutica e marinha, todo o sistema é calcado em abuso mental. Eu quero pegar esse teu gancho e falar sobre algumas coisas, mas deixa eu só concluir o meu raciocínio anterior, claro, em relação a penas. favor. É o seguinte, aonde eu queria chegar? Aumentar a pena no papel não adianta. Você precisa ter política pública para esse tipo de crime. Então você precisa ter casa de acolhimento para essas mulheres, você precisa monitorar estes homens. Voltando lá ao assunto que o judiciário devia ter com a saúde mental, você devia obrigar esse homem a fazer tratamento psiquiátrico e psicológico. Você deveria botar a tornozeleira nesse homem, tomara que ele não pegue um ferro de solda, que, né, a gente sabe agora que tá na moda. Então, isso é política pública. Sim. Não adianta, não adianta você vai lá, o cara te arrebenta, que nem o negócio do Calvo do Campari, o cara te arrebenta, a menina tinha 11 lesões pelo corpo, tinha filmagens sobre a tentativa de violência sexual, me parece. É o flagrante policial. Foi o flagrante policial e o cara saía andando. E depois ainda fazer vídeo de que eu nunca fiz isso. Ela dizia que me amava. Ela isso. Mano, vai tomar no seu cu. Sabe? Que inferno. É bizarro que o que ele fez foi tão grave que até a comunidade Red Pill tá começando a negar ele, dizendo, não, ele não tem nada a ver com a gente não prega isso. Sim. Até os caras do grupo dele acharam demais, sabe? Sim. Pra você ver assim, sabe? E aí você deixa o cara sair. Ser uma tornozeleira, ele tem grana, ele tem visibilidade, pra sair fazendo merda. A Samia Bonfim, inclusive, parece que protocolou um projeto de lei para tornar a misoginia crime. E aí esse tipo de coisa falada na internet vai passar a ser passível de ser julgado. Então, essa era a questão só que eu queria concluir em relação a esse negócio de ficar aumento de pena. É que nem o negócio lá da castração química para estuprador. Por que eu sou contra? Porque não adianta. Não adianta. Você pega o cara estupra, você pega ele, prende ele, aí ele vai tomar medicação na cadeia. Só que na cadeia ele não vai estuprar ninguém. Porque ele não tá solto meio a mulheres ou crianças e tudo mais. Então ele vai se comportar. Quando ele sair, o juiz vai lá ver se ele tá tomando o remédio. E outra, pode castrar o cara, pode arrancar o pau do cara fora, sabe? Estupro não é sobre isso. Não é sobre isso. Estupro é sobre poder, é sobre dominação, é sobre violência, não é sexo. Sim. Se fosse homens héteros não estuprariam outros homens héteros dentro da cadeia, porque é para mostrar poder, dominação. Mulheres héteros não estuprariam outras mulheres héteros, porque é para mostrar dominação. Não tem a ver com isso. E o cara que quer estuprar, ele não precisa de um pênis. Até porque se fosse assim, não haveriam mulheres estupradoras. E existem. Sim. Entendeu? Não se precisa de um pênis para você estuprar ninguém. Então é por isso que não adianta. Até porque você vai dar essa medicação pro cara depois de pegá-lo, quando ele está apartado da sociedade. O que você precisa fazer é ter política pública para impedir que esse cara cometa o crime. Exato. E estupre uma mulher ou uma criança. Sim. Então as pessoas estão muito punitivistas, tem que punir. Não tem que punir. Você tem que fazer política pública para prevenir a questão. Exatamente. Entendeu? E aí, só um gancho do negócio do negócio do exército que eu ia falar pra você. Dentro de um contexto de exército, por isso que a gente pede a desmilitarização da polícia militar. Exatamente. Você tem muito menos problemas com policiais federais, você quase não ouve falar de problemas. Você tem algum problema, mas não é tanto em relação a policiais civis.
Agora, a polícia militar, gente, é todo O tempo santo inteiro. dia uma barbárie. Principalmente Todo São Paulo. dia. São Paulo, Bahia, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro não tem polícia, nossa. virou milícia, É, né? Aqui. Virou uma barbarie. Inclusive, hoje, a Ler soltou o Bacelar, viu? eu fiquei sabendo. Agora à tarde. Fiquei sabendo disso. Soltou o Bacelar. Quer dizer, tá dominado, tá tudo dominado, e isso já se cantava séculos atrás. Sim. O Rio de Janeiro tá assim. Mas, dentro de um contexto do exército, essa obediência cega, Exatamente. ela precisa haver, e a desumaniza. Por isso que você falou, você usou uma palavra muito boa. Você é quebrado no Sim. exército. Sim. Você é quebrado, porque você precisa ser quebrado. Você precisa ser desumanizado e saber desumanizar. Porque você vai pra guerra, você vai chegar num lugar, e se você parar 1 minuto pra pensar se você deve ou não atirar, você tá morto. Exatamente. E se você desobedecer uma ordem de um cara acima de você, do teu superior, você, mata os teus amigos, mata as pessoas que você tá lá pra proteger, você fode com tudo. Sim. Porque existe toda uma deveria, né? Porque a gente tá falando do exército brasileiro. Mas deveria haver toda uma tática naquela questão. Isso é uma questão. Quando você pega este tipo de treinamento e transporta para a polícia militar, que vai agir com cidadãos, você arregaça com a sociedade. Porque o cara quem é o não... inimigo? Exatamente. Quem é o inimigo da polícia militar? O inimigo é todo mundo. Eles Exatamente. desumanizam a sociedade. Quer dizer, Entendeu? eles desumanizam as classes, não seria minoritárias, as classes minorizadas, entendeu? Que aí é preto, pobre de periferia, que a gente sempre fala isso. E aí esse policial militar que foi treinado com a cabeça de um militar de Forças Armadas, pelo menos no mesmo viés ali, ele não entra na favela para proteger criança, para proteger mulher, para proteger cidadão que tá trabalhando, uniformizado. Claro, ele entra para arregaçar, como se estivesse, sei lá, entrando em Sarajevo, na década de 90, sabe? Sim. Assim, sabe, assim, é uma coisa, é barbárie, é a barbárie. Por falar em Sarajevo e leste europeu, e o caso que está sendo discutido da galera que foi pra guerra. A galera lá, rica que ia fazer savana lá, né? Fazer safari humano. Fazer safari humano lá. Nossa, gente do céu, que... Muito psicopata, né? Que doideira. E aí você para pra pensar, essas pessoas aí que foram pra lá fazer isso, é uma galera que provavelmente tá aí na liderança de muita empresa, que domina muita grana, que tem muito poder, tem muita influência. Sabe? São os donos do mundo. E nossa, que doideira isso. E pra seguir aqui, que a gente já falou quase 58 minutos, senhor Thiago Miro, o senhor quer trazer mais algum ponto? Peraí, eu queria trazer outro ponto, queria trazer outro assunto. Por favor, fique à vontade. Opa! Um outro assunto que eu gostaria de ouvir a opinião de vocês para tentar formar a minha opinião. Teve um caso no Amazonas de uma criança que morreu por aplicação de uma medicação errada. Aplicaram intravenosa adrenalina na criança. Esse caso é foda. E a história foi, a médica receitou adrenalina para a criança que deveria ser inalada. Isso não foi muito bem especificado. A medicação foi solicitada na farmácia do hospital, em que o cara desconfiou da dosagem, mas mesmo assim liberou o medicamento. E a técnica de enfermagem viu lá e aplicou a medicação. Resultado, a criança faleceu. E aí, eu vi opiniões assim, que quem que tem que ser responsável é a médica que receitou. Ela que tem que ter esse tipo de conhecimento. Só que o farmacêutico e a técnica de enfermagem também tem que ter esse tipo de conhecimento. E eles têm autoridade para barrar. Eu não vou aplicar isso. E aí, nesse caso, os 3 estão sendo investigados e os 3 podem ser punidos.
E o que é que você acha? Só a médica deve ser punida? A técnica de enfermagem, ela é obrigada a cumprir a ordem da médica, mesmo sabendo que aquela medicação pode ser fatal? Eu acho que esse é um ponto extremamente complicado. Eu tenho uma certa familiaridade com questão médico-hospitalar, né? Mas, assim, nossa, esse é um assunto complicado pra caramba. Porque, assim, primeiro, era um ponto que eu até estava discutindo com a minha esposa. Esse caso escancarou um ponto que eu acho que as pessoas não se levam em conta. A primeira é que médico é um ser humano. E ele tá passível de errar. Ponto. Não tô justificando. Mais uma vez. Eu tenho que reforçar esse ponto. Eu não tô justificando. É só um ponto que eu acho que a gente tem que colocar. As pessoas veem muito... Só que é um negócio que é... O médico, ele é um humano passível de erro. Só que é um profissional que ele não pode errar. Não, eu concordo. De forma nenhuma. Mas eu acho que a gente vê muito o médico como um deus. Eu acho que até eles mesmos se veem assim. Em grande parte. Eu via muito isso, o médico como realmente uma pessoa muito inteligente, assim, uma pessoa até, digamos assim, superior, né? Sim. Mas a pandemia mostrou que não, que tão longe disso. Exatamente. Quando você passou a aparecer médicos anti-vacina, nossa, aí quebrou o mito completamente. Só aproveitando, então, eu tenho certeza que os nossos ouvintes também devem ouvir Foro de Teresina, porque né, tem uma certa ligação. Sim. Mas a Ana Clara trouxe uma informação no último Coisa de Teresina, porque todo mundo sabe que o Conselho Federal de Medicina está tomado. Sim. Tá tomado de reacionário desde isso se escancarou lá na pandemia, que o Miro falou agora, eu lembrei. Lá na pandemia. E a Ana Clara trouxe a notícia de que o ilustríssimo ministro, advogado-geral da União, que está postulando o cargo no STF, o senhor Bessias, diz que tá unha, carne, bunda e cueca com o Conselho Regional de Medicina, mas o Conselho Regional de Medicina não tem nenhuma influência política na nomeação dele. Então, a Ana Clara, gente, ouçam o Foro de Teresina essa semana. A Ana Clara estava falando que provavelmente ele anda prometendo, porque não sei se você sabe, mas o Conselho Regional de Medicina está perseguindo médicas que fazem o aborto legal, hospitais estão fechando, dificultando, estão fazendo um arregaço. Sim. E ela falou assim, por que essa intimidade toda? Eu não sei não, eu tô achando que o Messias não é do meu gosto, sinceramente. Por incrível que acho que do gosto de ninguém. Porque eu até preferi essa indicação... o Pacheco. Por incrível que pareça. Mas eu até preferi o Pacheco nessa dualidade aí, preferi. Mas o Messias tá com coisa, viu? Essa história não tá bem contada. Vai lá prometer que vai votar aborto. Você vai escutar. Mas só voltando ao caso do médico. Eu acho que assim, é bem complicado e eu não tenho também muita opinião, eu tenho muita dúvida, muito questionamento, porque assim, tem tanto a questão do lado do profissional, que tá sendo abarrotado de coisa, porque assim, o médico só prescreve e quem aplica é realmente o técnico de enfermagem ou a enfermeira, enfim. E é muito complicado porque às vezes essas pessoas também estão sob pressão pessoal, financeira. Sabe aquela coisa de que a pessoa não é livre para realmente tomar as próprias decisões? Porque existe muita coisa envolvida. Porque se uma pessoa perde um emprego, vai impactar em toda a questão da vida pessoal dessa pessoa. Então, às vezes a pessoa... Você está falando aí no caso da enfermeira, da técnica de enfermagem que aplicou. Bater de frente com a médica. Exatamente. Então, assim... detalhe, era um hospital particular, né? Que tem uma rotatividade... Exatamente. No caso de enfermeiros, o técnico de enfermagem tem uma rotatividade altíssima, né? Mas... E aí não então, só... Para um técnico de enfermagem perder o emprego é E aí é que tá. Só que tem uma coisa que a gente não leva em conta. Médicos, eles costumam ter um círculo social pequeno. A chance de um profissional, um técnico de enfermagem perder o emprego e ser queimado por essas pessoas não é baixa, tá? E é corporativista, é uma classe corporativista
violenta, assim. Então, advogado não tem isso, sabia? Você leu ou não leu? A OAB tá botando na bunda da gente. Eu vou ser bem sincero. Eu acho que acidentes hospitalares, vamos chamar assim, incidentes hospitalares deveriam ser tratados com o mesmo rigor e a mesma maneira que são tratados acidentes aéreos. Que o acidente aéreo, ele não visa punir, ele visa criar uma melhoria no sistema. É por isso que tem pouco acidente aéreo. E ainda assim tem. E é inclusive que nunca 2 aviões caem pelo mesmo motivo. Exatamente. Então, assim, eu acho que certas regras deveriam, ser universais. E aí, quando eu falo universal, é literalmente universal. Porque você aplicar um medicamento no Brasil, eu acho que não é tão diferente assim de você aplicar um medicamento na China ou na Rússia. Vamos usar um outro extremo. Mas eu acho que certos procedimentos deveriam ser universais. E aí eu tenho mais um ponto. Nunca a saúde deveria ter sido tratada como mercadoria. Porque a partir do momento que ela é tratada como mercadoria, você pode ter esse tipo de problema, sabe? Essa coisa hierárquica, essa pressão de cima para baixo. Porque tem, sabe? Tipo, eu sei de casos de que, assim, se você errou uma vírgula, tipo, o nego quer a sua cabeça pra ontem, sabe? Então, é bem complicado. Eu não tenho muita opinião, tá, Miro? Eu acho que eu tenho mais questionamentos e dúvidas do que uma opinião formada. Não sei a Sandra aí, se ela quer arriscar uma opinião. Eu vi a notícia, mas eu não sei exatamente, porque, assim, qual foi o erro? Né? O erro era para ser inalado e foi injetado. Sim. Tá. Isso. Quem errou? A médica receitou a injeção? Porque se a médica receitou a injeção, pra mim, tá, gente? Não é muito a minha área, esse negócio de direito médico e tal, esse tipo de coisa. Mas pra mim, do ponto de vista criminal, que cada um responde no limite da sua ação, quem errou foi a médica. Se por cansaço, se por isso, ou se por aquilo, não importa, uma vida se perdeu, é homicídio culposo, ela não queria matar, mas aconteceu. É a mesma coisa que você dirigir um carro. Desculpa, ninguém tá falando que ela tem que ser escorraçada por conta disso, mas ela cometeu um erro, ela deve pagar por isso. Se eu cometer um erro, eu tenho que pagar a indenização pro meu cliente se eu fiz merda. Aí a médica também tem que arcar com as consequências. Todo mundo sabe das suas responsabilidades quando opta por uma profissão na vida. Sim. Entendeu? Agora, tava nebulização e tava numa dosagem menor do farmacêutico que errou? Tava nebulização e a enfermeira que aplicou? Qual deles de fato foi o responsável pela merda? Qual deles foi o responsável? Porque nesse sentido de culpa jurídica, 2 deles eu acho que não tem. Uhum. E se a médica receitou, o farmacêutico nem sabe por que ele tá dando aquela medicação. Sim. Só olha ali o nome, pega e dá. Entendeu? Ele se separa ali. E se a médica... Então, assim, um deles errou. Ou errou na dosagem, culpa do farmacêutico, ou errou na aplicação errada, culpa da enfermeira, ou errou na prescrição errada, culpa da médica. Mas alguém errou. Fora isso, pelo que eu andei lendo, tem um negócio na saúde que chama dupla, tripla verificação, que todos eles têm que verificar. Tá, mas é a verificação do trabalho do outro? A enfermeira tem que fiscalizar o trabalho da médica? O farmacêutico... Porque o que eu acho que é a dupla checagem, tripla checagem, é se você realmente... Porque eu tenho essa preocupação. Quando eu levo minha mãe no médico, ela vai tomar um soro, eu realmente olho o que está sendo aplicado nela. Eu realmente leio. Deixa eu ver o que é. Né? Porque o farmacêutico, ele só separa a medicação, ele não tem como checar, fazer uma dupla checagem do trabalho da médica, ele não tem competência para isso, ele não é médico, ele é farmacêutico. A enfermeira não tem como
também falar em cima do trabalho da médica. Ela é enfermeira, ela estudou para ser enfermeira, não para ser médica. Então, eu acho que essa dupla checagem é do próprio trabalho. Deixa eu ver se eu estou aplicando mesmo o que está escrito aqui. Sim. Deixa eu ver se na seringa está os ml aqui que eu tenho que aplicar. Eu acho que a dupla checagem é do próprio trabalho. O farmacêutico olhar, não, a receita é esse daqui tá o medicamento, tá certinho, já chequei 2 vezes, é isso aqui. Você vai levar. Mas eu acho que é impossível você ter dupla checagem quando existe hierarquia. Não, você não entendeu o que eu falei. Não, eu entendi o que você falou. O que dá a entender, a reportagem que eu li, a pessoa que escreveu a reportagem ou tá mal escrita, ou realmente foi para deixar confuso mesmo, dá para entender de que, desde que a médica receita até a aplicação, eu concordo. Todo mundo tem que fazer. Só que você não tem condição. Sim, mas é nesse ponto que eu tô querendo dizer a questão de hierarquia. É considerado dentro das classes de um hospital que o médico é superior de um técnico de enfermagem. Mas não é uma questão de ser superior, Adrian. É uma questão de ter conhecimentos diferentes. Mas como é que você vai fiscalizar uma coisa que é de alguém que está sendo considerado acima de você? Mas você não tem capacidade técnica para verificar, o Adrian. Desculpa, eu não entendi. O farmacêutico não tem capacidade de fazer uma dupla checagem do trabalho do médico, porque a hora que ele pega a receita para aviar ela, entregar para ser aplicado, ele não sabe para que é. Sim, Quem ele examinou não sabe o contexto. e disse, ele não sabe o contexto daquele, ele simplesmente vai pegar a medicação, colocar numa bandeja e entregar. Sim. A enfermeira, ela não está lá para avaliar a situação, ela está lá para fazer o que o médico determinou. Porque o médico é por isso que eu estou dizendo que é por isso que é alguém tem culpa. Alguém tem culpa. Sim. Quem tem culpa? Segundo a matéria aqui do G1 que eu li, a médica prescreveu injetável, o farmacêutico entregou a medicação e na hora de aplicar a injeção, a mãe da criança chegou a perguntar se era injetável mesmo, porque o normal era essa inalação. E a técnica de enfermagem respondeu dizendo que sim, o normal porque ela também achou estranho, o normal é inalação. Mas como está escrito para injetar, e na hora que a criança estava lá em falecimento, a médica pediu socorro a um outro médico superior no hospital, e dela falando que tinha injetado, que tinha errado na prescrição. Né? Então, porque no caso, aí sim, se a enfermeira acha estranha, fala, olha, essa medicação geralmente é feita por nebulização, não é injetável, ela poderia ter ido confirmar, falar, doutora, é injetável mesmo? Tá certo? Ela poderia. Sim. Só que quando você olha pelo lado criminal, é a obrigação dela? Boa pergunta. Contrapor, aí que eu não sei. Aí teria que ver qual é o código de ética da categoria, de como funciona, quais são as regras do hospital, como é que você... Porque daí sim, eu concordo com você que entra. Uma enfermeira tem o poder de chegar lá no consultório da médica, bater e falar, escuta, tá certo isso aqui? Você não errou, não? Entendeu? Isso é por ser foi minha irmã, ela é técnica de enfermagem. E ela já me contou diversas histórias. Que tanto. Não, sobre esse assunto eu não perguntei, mas ela já me falou diversas vezes assim que tanto os técnicos quanto os enfermeiros do hospital corrigem muitos erros de médicos. E ela, minha própria irmã, ela já rodou em vários hospitais aqui da zona metropolitana do Recife e ela já foi demitida de vários por entrar em conflito com os médicos. Minha irmã é muito, muito explosiva e pavio curto. Então, é isso. Tem uma coisa errada, ela faz barraco. Então, ela já pegou muita briga com médicos. Então, porque esse é o caso, porque aí nós temos duas questões. O primeiro se é o dever da enfermeira ou se não é dever, se ela poderia fazer isso, ela ficou com medo de ser demitida se batesse de frente com a médica. O caso é o seguinte, mas pelo que eu tô lendo, que o Miro tá comentando aí, quem errou foi a médica. Foi a médica. Sim. Entendeu? Ela prescreveu, mas todo mundo erra, tá, todo mundo erra, mas é a piada do Chris, como é que é? Qual dos Chris? Também confundo os Chris. Não é o do Chris Rock, né?
todo mundo, na verdade ele fala de policial, né? Que policial é bom ou é ruim, né? Não tem... Todos os policiais deveriam ser... A história da laranja podre, né? Que não pode ter. Né, ele falou assim, mas, por exemplo, você vai voar com o Capitão, isso aqui não é dos melhores, tá? Esse piloto de avião, ele não é, assim, dos melhores, mas tudo bem, todo lugar tem laranja podre. Não existe isso, tem lugares. Por isso é que você ganha mais, porque você tem que assumir maiores responsabilidades. Sim. Entendeu? Então, e você tem que ter consciência disso, da responsabilidade que você tem quando você faz determinada função. Você está lidando com a vida das pessoas. Então, se você está cansada, se você está estressada, se você não está conseguindo fazer, o correto é você falar, não estou dando conta. Sim. Esses tempos atrás eu estava assistindo um vídeo que estava uma perita Rosângela, ela que cuidou do caso Nardoni, inclusive. E ela estava falando, ela falou assim, eu nunca conheci um perito que tenha chegado no local de crime e falado, olha, eu não consigo, ou porque é criança, ou porque isso, porque aquilo. Uhum. Eu não consigo fazer esse local de crime. Ela falou assim, mas é avisado, a partir do momento que você não consegue, você dá para outro fazer. Uhum. Porque você vai fazer errado. Você vai fazer emocionalmente abalado, você vai fazer sem atenção. Então, assim, dá para outro fazer. Se você não consegue fazer aquilo, dá para outro. Agora, você receitou uma medicação, depois você quer atribuir culpa ao farmacêutico, que simplesmente aviou a receita, e a enfermeira, que simplesmente estava cumprindo ordens e não tem como avaliar, embora possa até ter achado estranho, né? Mas ela pode ter achado estranho, mas ela não tem como avaliar se a médica está certa ou não. A médica que examinou a criança, a médica que tem essa responsabilidade, essa atribuição. Então, assim, não sei, se estava na receita que era para injetar, isso eu acho que é facilmente verificável. Quem tem culpa aí é a médica. É a médica. É isso aí. Meu povo, me encaminhando aqui para o final do nosso programa, senhora Sandra Maia, tem algo mais que a senhora queira indicar, ou suas redes sociais, falar algo para o nosso público? Vocês me encontram lá no Blue Sky, no Sandra Maia com Y e H no final. De vez em quando no Facebook também, que eu tô tentando ficar mais low profile, porque as redes sociais afetam. Ainda mais nesses dias aí de troca de candidato e põe candidato e essas notícias de feminicídio, essas coisas loucas. Ai, gente, que tristeza. Como diria o Zema, que destreza. Que destreza. Que destreza. E vocês me encontram lá. E uma dica. Não, essa semana não vai ter dica. Bebam água. De nada. Bebam água. Usem protetor solar. Usem protetor solar. Ok. Caso você queira fazer como os incas, os maias, quiser mandar um e-mail para aquele meio de comunicação extremamente arcaico, nós estamos como comentaristas.pod@gmail.com. Estamos em todas as redes sociais como @comentapod. Não estamos as movimentando, mas iremos um dia voltar. Eu não estou em nenhuma rede social. Mas, meu amigo, senhor Thiago Miro, por favor, deixe suas redes sociais, indicações, quiser falar para as pessoas também beberem água, fique à vontade, esse espaço é todo seu. Muito obrigado pelo convite. Por favor, me chame sempre que quiser. E eu queria deixar só uma dica, então. Vejam Pluribus, uma série nova do criador de Breaking Bad. Boa. Começamos agora a primeira temporada, só tem 6 episódios. Onde? Primeira temporada vai ter 9, ela é da Apple TV, mas você pode acessar por meios alternativos, é bem fácil. Deve ter lá na Bahia do Luffy, deve ter também. E é maravilhosa a série. Ela é completamente diferente de Breaking Bad, mas é mesmo padrão de qualidade. Ok, é isso aí. Meu povo, agradeço imensamente por vocês disponibilizarem tempo para virmos aqui discutir, gravar, falar sobre todas as coisas que acontecem no nosso paizito. A gente fica por aqui, aquele grandíssimo abraço, até o próximo programa e tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais, gente.